Amém, né, irmão? Amém? Cumprimento esse irmão com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. E nessa noite a Bíblia diz: onde tiver um ou dois reunidos, por sua vez o Senhor está presente, né? E cremos que Ele está presente nessa noite, nesse culto de ação de graça. Amém? Vamos orar neste momento, dando graças ao Senhor. Amém? Vamos orar. Eterno Deus, amado Pai, Deus Altíssimo, Deus querido, Pai Celestial, Criador do céu e da terra, Deus que diante do Senhor, meu Pai amado, diante da Tua doce e maravilhosa presença, queremos, ó Deus, Te louvar, Te exaltar, Te engrandecer e enaltecer, Deus, o Teu santo nome. Ó Deus, nessa noite, meu Pai amado, unido e reunido, Deus, na Tua presença, Deus da glória, para junto nós Te louvar, Te exaltar pela Tua grandeza, pelas Tuas maravilhas, pelos Teus efeitos, da qual Tu tem operado para a glória, Pai, do Teu santo nome. Ó Deus, nessa noite, que Teu Espírito Santo venha se fazer presente, ocupando, ó Deus, o primeiro lugar que é Teu, Deus, por direito, meu Pai amado. Fica conosco nesta noite, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Glória a Jesus. Se assente, louvando seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus com os louvores da harpa cristã. Quero convidar a missionária Rosa para estar louvando Deus com o primeiro louvor da harpa cristã. O segundo, a obreira Nilda, louvado seja Deus. E o terceiro, a obreira Rosângela, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, sados amados irmãos, com a paz do Senhor. Feliz de estarmos reunidos, né, irmão, na residência da nossa irmã Fabiana. É um culto de ação de graça pela vida dela. E é gratificante porque grandes coisas o Senhor fez, né? Se estamos hoje aqui, é porque verdadeiramente o Senhor transformou, o Senhor fez um milagre em toda a família. Glória a Deus. Então, vamos estar louvando o primeiro louvor de número 3. Glória a Deus. Número 3. Obrigado, Jesus. Amém? Plena paz e santo gozo tenho em Ti, ó meu Jesus, pois eu criei em Tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. A igreja. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando do favor da sua lei, entoando oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor.
Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar. Neste tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias ao meu rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor. É meu rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu rei. Glória a Deus, aleluia, irmãos. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Cansados irmãos, na paz do Senhor, amém? Irmão, vamos louvar o 370. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizestes por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado, cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. De graça deste ao meu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste e consolação, e liberdade de estar aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Ó meu Senhor, tu fizestes por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado verteste assim sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Aleluia, eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor. Irmãos, nós estamos hoje no culto de ação de graça pela vida da irmã Fabiana. E quem conhecia a velha Fabiana hoje louva a Deus e agradece pela vida dela, pelo que Deus fez, está fazendo e vai fazer muito mais, eu creio. Então, irmãos, vamos louvar o 597. Gratidão. Vamos agradecer por tudo. Amém, irmãos? 597. Irmãos, me ajudem, que eu não sei levar muito bem esse hino, não, mas você acompanhar. Graças dou por esta vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou,
pelas bênçãos derramadas, pela dor, pela aflição, pela graça revelada, graças dou pelo perdão, graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas rosas do caminho, por espinhos que ela tem, pela escuridão da noite, pela estrela que brilhou, pela prece respondida, pelo sonho que falhou, pela cruz e o sofrimento e por toda a provação, pelo amor que é sem medida, pela paz no coração, pela lágrima vertida, pelo alívio que é sem par, pelo dom da eterna vida, sempre graças hei de dar. Aleluia. Obrigada, Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade. Que bênção, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido, abra a sua Bíblia. Glória a Deus. No livro de Salmos, louvado seja o nome do Senhor. Bendito, louvado, exaltado és o nome do Senhor. No livro de Salmo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Salmo de número 100. Louvado seja o nome do Senhor. Culto de ação de graça. Louvado seja Deus, bendito, exaltado és o nome do Senhor. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra, né? Os ouvintes, louvado seja Deus que estão ouvindo, que Deus possa abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Todos os irmãos encontraram Salmo 100, louvado seja Deus, a exortar, né? Exorta-se toda criatura que celebre, o que louve ao Senhor, amém? O 100 diz assim, Salmo de número 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cântico. Sabeis que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus atritos com hinos, louvai e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom, e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração, para a glória do nome do Senhor. Que bênção, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Como disse a palavra aqui no verso número 5, porque o Senhor é bom, e a eternidade, a eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui para celebrar o Senhor. Louvado seja Deus, esse culto de ação de graça. Como a obreira Rosângela falou, louvado seja Deus, né, aqui nessa noite, Espírito Santo de verdade, né? Como um dia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, quem olhava diria, não tem jeito. Mas hoje nós estamos aqui neste mesmo lugar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para junto nós proclamar aquilo que Jesus faz e continua a fazer, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus, Deus continua a fazer e a transformar um homem para a glória do nome do Senhor Jesus, amém? Vamos orar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, um culto de ação de graça, de louvor, de adoração a Deus nessa noite, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos orar,
Querido Deus e amado Pai, Deus Altíssimo, Deus querido, Pai Celestial, Criador do céu e da terra, meu Pai amado, diante da tua doce e maravilhosa presença, ó Deus Altíssimo, Deus querido, meu Pai amado, na casa, meu Pai, da tua filha, da irmã Fabiana, meu Pai amado, junto, Deus, nesta noite, meu Pai amado, os nossos lábios, meu Pai, proclama tão somente, Deus, a gratidão ao Senhor, meu Pai amado, pelos teus benefícios, pelas tuas maravilhas, da qual o Senhor tem operado e continua, Deus, a fazer, para a glória, Pai, do teu santo nome. Meu Deus amado, Deus querido, Deus, nesta noite, meu Pai amado, recebe, meu Pai amado, cada louvor, cada adoração, meu Pai amado, tudo que seja feito aqui, Pai, que seja para glorificar, para exaltar, para engrandecer, Deus, o teu santo nome, porque Deus reconhecer, meu Pai amado, a tua bondade, a tua misericórdia, como diz a tua palavra, que se estende de geração em geração, meu Pai amado. Deus, muito obrigado, meu Pai, pelas tuas maravilhas. Fica conosco nesta noite, em nome do Filho Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se assente louvando, exaltando o nome do Senhor Jesus. Como é bom, irmão, nós estamos na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Para junto nós de, aleluia, falar das maravilhas, dos efeitos de Deus, da qual Deus tem operado. Os irmãos nessa noite que veio, para a glória e nome do Senhor Jesus, para junto nós se alegrar, cultuar, exaltar, engrandecer, enaltecer o nome santo do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Vamos ouvir os irmãos nessa noite, as irmãs louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor. Vamos ouvir a diaconisa Erinalda, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. A igreja se alegra porque nós estamos na presença dele. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos estar louvando ao Senhor, motivo de alegria, de gratidão a Deus, pela vida da nossa irmã. Como já foi dito, grandes coisas o Senhor fez pela vida dela e mais Ele fará, Aleluia. Vamos estar louvando o 577, irmãos, no nome de Jesus. Aleluia. Amém? Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar, maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo
deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. A igreja. Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Aleluia, que eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que maravilha, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando nós deixamos tudo no altar, né? Louvando, exaltando, nos entregando, Deus é fiel para nos dar vitória, para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir a irmã Marta também, adorando a Deus, louvado seja Deus, né? Glória a Jesus, um culto de ação de graça, no momento de nós louvar e exaltar pelas vitórias, pelas bênçãos, conquistada para a glória do nome do Senhor Jesus. Já em seguida vamos ouvir uma saudação com o diácono Luiz Carlos, em nome de Jesus. Nós estamos aqui para junto louvar a Deus. Eu saúdo os irmãos na paz do Senhor. Amém. Irmãos, vamos louvar o 15. Eu peço a ajuda dos irmãos. Amém? Ó, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então de meu coração
conhecendo é o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Aleluia, né? Louvado seja o nome do Senhor. Eu só tenho que agradecer a Deus pela conversão da Fabiana e da Sara também, da Thalinha, né? E da Paulinha, da família, eu acredito que vão todos. Em nome de Jesus. Agradeço a minha rica oportunidade. Glória a Deus. Toda amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. É motivo de alegria estar junto com os irmãos aqui, neste curso de ação de graça, pela vida da irmã Fabiana. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Eu, como não conheci, né, ela de perto no começo, mas como os irmãos já conheceu, né, você vê a transformação que Deus faz na vida do ser humano. Deus, Ele é Deus, Deus Ele ainda faz. Basta nós querer. Ele muda, Ele faz a transformação. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Esse Deus, Ele é fiel na minha vida e na tua vida. Glória a Deus. Abra sua Bíblia de Salmo 124. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem está feliz com o Senhor Jesus, dá uma glória a Deus bem forte para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Só esse fogo de vida o qual estamos aqui, né? O qual Ele nos tem nos dado. É nós glorificar e exaltar o Senhor. Aleluia. Salmo 124. No versículo, apenas 2 versículos. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ler todinho o Salmo 124. Que diz assim: se não for ao Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel, se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre, aleluias, a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, aleluias, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nos escapamos. O nosso socorro está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Só frisando aqui no primeiro versículo e no versículo 8. Aleluia. Glória a Deus, que quando ele diz assim: se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, ora diga Israel. Aleluia. Se não for o Senhor nos momentos difíceis da nossa vida, dos momentos que nós temos passado de aflição, dos momentos, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, que muitas vezes tem alguém da nossa família, muitas vezes no leito do hospital. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, por nós dobrar o nosso joelho e pedir socorro e misericórdia a Deus, é porque só Ele, irmão, o socorro vem do Senhor. O socorro não vem do homem, não vem da mulher, não vem do vizinho, não. O socorro vem do Senhor. O qual um dia aquele morreu na cruz do Calvário pela minha vida e a tua vida. Louvado seja o Senhor, glória a Deus, aleluia. Deus fiel, Deus maravilhoso. Esse qual nos deu fogo de vida, nos dá o fogo de vida. Aqui o qual estamos aqui nesta noite, para nós juntos glorificar e exaltar o Senhor. Porque Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Se não for o Senhor que estiver ao nosso lado, louvado seja Deus.
quando fala aqui no versículo 8, que diz: o nosso socorro, aleluia, está em nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Aleluia. Deus maravilhoso. Aleluia. O nosso socorro, quando diz o nosso socorro, está em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Você vê aqui que quando, aleluia, louvado seja Deus, que quando Tomé lhe perguntou: Senhor, nos mostra o caminho que nos basta. O caminho, ou seja, para onde vai? Nós não sabemos o caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Aleluia. O caminho é o Senhor. A salvação vem através do Senhor. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Mas é precisamente eu e você, nós querer aceitar a transformação. Porque Ele é educado, Ele não bate, aleluia. Se você dá permissão, Ele não chega, Ele não entra de maneira alguma. Mas se nós der permissão, Ele vai e faz morada na minha vida e na tua vida. Louvado seja Deus. É só esse o caminho que nos leva à salvação, à vida eterna. Somente por Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor. Esse Deus, aleluia, que nos dá o direito, ou seja, para nós a salvação, a vida eterna. Mas é precisamente, a salvação só vem através de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Amém? Aleluia. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Que bênção, né? Louvado seja Deus. Só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a nossa libertação. Vamos ouvir nessa noite a irmã Isabel adorando a Deus, em nome do Senhor Jesus. Grande é o Senhor. Daqui a pouco vamos ouvir, né, os irmãos, a irmã dando seu testemunho para a glória do nome do Senhor. Jesus é bom, Jesus é fiel. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor da glória. Glória a Deus, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém. É motivo de alegria estar aqui na casa da irmã Fabiana, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Nos alegrando juntamente com ela por mais um ano que o Senhor concedeu a ela de vida. Obrigado, Deus. Aleluia. Não só isso, mas eu creio que esse culto de ação de graças também é pela cura dela. Aleluia. Glória a Jesus. A palavra do Senhor diz: alegrai com os que se alegram, né? E hoje estamos alegres. Vamos ficar de pé para adorar a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida, esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aleluia, Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia
estou aqui. Usa-me, sou seu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aleluia. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus, sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia, aleluia, Jesus. Aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. Aleluia, Ele chegou e fez um milagre. Glória a Deus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Aleluia, você é um milagre de Jesus. Vamos adorar com mais um louvor. Aleluia. Deus é fiel, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deus de poder, Deus de maravilha. Glória a Jesus. Grande é o Senhor da glória. Aleluia, Deus. Adore a Ele. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nessa hora, o quê? A última palavra, ela vem do Senhor. Se você se ajoelha e não consegue mais orar, pensa que os teus inimigos triunfarão, mas uma coisa eu quero lhe falar. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, ela é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Não
está tudo terminado em sua vida. O teu Deus nunca mudou. Sabe por quê? O que Ele promete, Ele cumpre, nunca falha. Não duvide do Senhor. Aleluia, Jesus. Deus é Deus sem você. E o que é você sem Deus não é nada. Aleluia. O teu elo com o Senhor não foi quebrado. Sinta agora esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção esta noite, aleluia. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, essa promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Aleluia. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Aleluia. Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Oh, glória! Que maravilha, louvado seja Deus. Deus é fiel, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. Nessa noite eu quero dar espaço aqui, louvado seja Deus, né, para glória a Deus, para dar o testemunho, louvado seja Deus, né, nesse exato momento, falando das maravilhas da qual Deus tem o poder de fazer ainda, né. Quero convidar a irmã Sara, que vai dar esse testemunho, né, para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Meus amados, desconsidera a voz, que eu estou um pouco enferma. Quando a gente está fazendo a obra do Senhor e quando a gente vai fazer algo para Ele, o diabo, ele sempre quer fazer as divertidas deles, né? Hoje eu amanheci ruim, até o bolo da mãe quebrou, mas para a honra e a glória do Senhor, nós estamos aqui para adorar e engrandecer o nome dEle, né? Meus amados, eu queria dar um pouco do testemunho, né, sobre as maravilhas e os milagres que o Senhor fez na vida da minha mãe e decorrentemente nas nossas vidas também, né, porque o Senhor, Ele é Deus de obras completas, Ele não faz nada pela metade, né, tudo que Ele faz é por inteiro. Mas antes eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias no Salmo 27. Eu vou logo aqui me adiantando. Diz assim a palavra do Senhor, é somente o verso 1. O Senhor é a minha luz, é a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quando eu leio esse versículo, eu me lembro de tudo que nós passamos, desde o início de tudo, né? E não foi fácil. O Senhor, Ele soube trabalhar da forma certa, da forma correta, mas por início não foi fácil. Como a maioria dos irmãos já sabem, a minha mãe, ela foi dependente alcoólica, né? Algo que nos fez sofrer muito durante muito tempo.
porque a situação que ela vivia era algo que nos machucava, né? Mas o Senhor, Ele é bom o tempo todo. E nós pensávamos que o fim dela seria desta forma, né? Por causa do álcool. Mas o Senhor, Ele trabalhou de forma diferente. Para isso, eu sempre fui da religião evangélica, né? Desde pequena, a minha tia que está ali sempre me levava para os cultos. E eu sabia que o Senhor tinha um propósito na minha vida. Mas eu não sabia que Ele iria agir desta forma. E eu sempre orava ao Senhor assim: Deus, eu sei que devo estar nos teus caminhos, mas eu não tenho forças, né? E que o Senhor me leve ou no amor ou na dor. Só que eu pedi a dor para mim, nunca para os meus e nunca para ninguém próximo de mim. Que a dor fosse em mim, que eu sofresse, que eu pagasse por eu não estar nos caminhos dele, aqui eu fosse aos caminhos deles, né? Então, mas o Senhor, Ele não faz da forma que a gente quer, nem da forma que a gente acha, né? Ele trabalha da forma certa e da forma dele. E então, foi quando nós descobrimos que a mãe poderia estar com um possível CA, né? Para início, a gente foi para o médico para fazer uma esterectomia, porque nós achávamos que era só um mioma, que seria retirado e tudo ficaria bem. Mas nós fomos surpreendidos, né? Quando nós chegamos lá no médico, ele pediu uma ressonância magnética, que não poderia abrir ela assim, sem saber o que era, né? Então, ela falou assim: mas doutor, eu não tenho condição de fazer, porque é muito caro. E ele olhou para ela e falou assim: aproveita que é política. Então, e assim nós fizemos, né? O Senhor, Ele coloca antes nas nossas vidas para nos ajudar quando a gente precisa. E a gente conseguiu fazer essa ressonância magnética para a honra e a glória do Senhor. E quando a gente voltou para o retorno com o médico para ele ver a ressonância, ele disse que não poderia fazer a cirurgia dela, porque a cirurgia dela tem que ser avaliada por um cirurgião oncológico. Quem sabe o cirurgião oncológico é o cirurgião médico que trata do câncer, né? E então ali ela já chegou em casa devastada, chorando, porque e eu tive que ser forte. Mas quando ela chegou e ela me contou, isso nem ela sabe ainda, eu vou falar agora. Mas eu morava aqui, eu entrei para minha casa e eu me desesperei. Eu chorei muito porque a gente da nossa família já perdeu um parente, né, que era minha avó, para o CA. E bateu o medo, bateu o desespero, a angústia. E eu chorei ali no pé da minha cama, dizendo: Senhor, eu não aceito. Eu não aceito que o Senhor leve a minha mãe. Eu não aceito que eu vou perder mais uma pessoa para essa doença. Eu não aceito. E ali eu determinei para o Senhor que eu não aceitava. Então, a gente conseguiu essa consulta com o oncologista para a honra e a glória do Senhor. E lá ele falou que era caso cirúrgico, porque poderia sim, tudo indicaria que era um CA, mas que ele não poderia normalmente dizer se era maligno ou benigno. E então foi marcado a cirurgia. A gente veio para casa e essa cirurgia não teve data. E passou 1 mês, e passou 2 meses. E a gente angustiado, porque um CA, quando ele está em grau pequeno, para ele ir para um grau mais alto, é rapidinho, né? Então, veio de novo o medo, ela ficou desesperada, ela chorava, e eu dizia: mãe, temos que ter fé, que vai dar certo. E quando entrava na minha casa, só eu e Deus sabe o que eu chorava e o que eu sofria, porque eu dizia: Senhor, eu não aceito perder a minha mãe. Eu não sou ninguém sem a minha mãe, eu não aceito. E eu me ajoelhei e orei. Eu falei assim: Senhor, se o Senhor der a cura para minha mãe, eu tinha para mim que o propósito do Senhor era assim: eu tiro de mim algo que não agrada a Ele, para que em prol disso Ele me dê aquilo que eu pedi, né? E assim eu fiz. Eu também gostava muito de beber. Os vizinhos que sabem, todos os finais de semana era um churrasco aqui na minha casa com bebida. Então era algo que eu não conseguia não fazer. E então eu disse assim: Senhor, eu vou fazer um propósito contigo. Eu vou passar 1 mês. Olha a minha cabeça, irmãos. Eu vou fazer 1 mês sem beber. Para que o Senhor, quando nós for para aquela cirurgia, a cirurgia da mãe saia logo e dê tudo certo.
E assim eu fiz. Passei um mês sem beber. Quando foi no dia 14 de agosto, meu aniversário, completou um mês que eu estava sem beber e eu bebi. Voltei a beber. E a gente foi para a avaliação com o cirurgião e ele disse que a gente conseguiu a cirurgia, né? Foi marcada para o dia 2 de fevereiro. E ele disse que era uma cirurgia muito delicada, que ia abrir do umbigo dela até a parte pélvica. Era uma cirurgia muito delicada. Que era realmente o câncer, né? Mas não sabia ainda que era maligno ou benigno. E eu cheguei em casa com ela, dando sempre força a ela, mas quando estava só eu e o Senhor, só Ele sabe o quanto eu sofria. E eu disse, Senhor, e eu continuava dizendo, Senhor, eu não aceito, eu não aceito. E eu disse, o que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? E então eu fiz mais um propósito com o Senhor. Eu disse, Senhor, eu vou passar 2 meses então sem beber. Olha a minha cabeça, pastor. E eu, sabendo eu que o Senhor estava trabalhando de forma diferente. E assim eu fiz. Passei mais 2 meses sem beber. E chegou o dia da cirurgia, a gente foi. E eu orei a Deus. E eu falei, Senhor, eu creio. Eu não estou nos teus caminhos ainda, mas eu creio que o Senhor vai fazer essa cirurgia ser um sucesso. E a minha mãe, ela vai sair de lá curada. E quando a gente chegou no hospital para fazer a cirurgia, foi tudo trabalhar do Senhor. Todo mundo dizia que não ia dar certo, que demorava, que a pessoa descia antes de que orar. A mãe desceu para a sala de cirurgia. Não demorou nem 1 hora, ela foi operada. Pouco tempo depois, ela já estava de volta para o quarto, bem, para a honra e a glória do Senhor. E eu sou grata a Deus. E depois disso teve a recuperação, a gente veio para casa e foi novamente para a reavaliação com o médico. Aí foi outra angústia, outra luta, porque não sabíamos nós se ele tinha tirado o câncer todo ou não, né? Como ia ser. Então o médico olhou a cirurgia, né, os exames, e falou que o câncer foi todo retirado, né? Mas que ainda tinha que passar pelo médico oncologista para ver se precisava fazer a sessão de rádio ou de químio, né? E ela já ficou desesperada, porque no dia que foi para ser a consulta com o médico, ela foi na frente só. Quando ela chegou lá, ela encontrou com uma enviada do cão e foi falar para ela que tinha feito não sei quanta sessão e que ficava lá em Fortaleza uns 24 dias e não sei o quê. Ela chegou, que ela desceu do hospital. Meus irmãos, com 2 meses de operada, ela desceu do hospital de pé, desesperada. E eu fui atrás dela, não encontrei. Quando eu cheguei, ela estava aqui em casa, morrendo de chorar, dizendo que ia ter que fazer essa sessão, que não ia aguentar. E eu disse assim, mãe, a vida daquela mulher é a vida daquela mulher. A sua vida é a sua vida, nada é igual. O trabalhar de Deus na vida de cada pessoa é diferente. E eu falava essas palavras para ela, meus irmãos, com convicção, mas ao mesmo tempo eu ia para o meu quarto e eu dizia, Senhor, eu não aceito. Eu não aceito, Deus, eu não aceito. E eu fiz outro propósito com o Senhor de 3 meses sem beber. E eu não sabia como o trabalhar de Deus era grande. E eu disse, Senhor, eu vou passar mais 3 meses sem beber. Quando nós chegar lá naquele hospital em Fortaleza, não vai ser preciso fazer nenhuma sessão de radioterapia, porque eu creio que o Senhor é fiel. E eu orei na minha cama chorando, e Deus colocou no meu coração essa convicção de que nada ia ser preciso fazer e que minha mãe ia ser curada. E a partir daí eu tive essa convicção dentro de mim, e eu não tive mais medo, eu só confiei e acreditei. E quando nós chegamos lá naquele hospital em Fortaleza, e a médica olhou para nós e falou assim, não vai ser preciso fazer nenhuma sessão de radioterapia. A senhora vai precisar fazer só 3 sessões de bráquio e a senhora estará liberada para a honra e a glória do Senhor Jesus. E assim foi, meus amados, a gente fez as 3 sessões de braquioterapia. E para a honra e a glória do Senhor, a minha mãe, ela foi curada, porque o Senhor, Ele é bom e é maravilhoso o tempo todo. Por isso que eu digo, a nossa fé convicta, ela faz mover no céu. Se você colocar algo nas mãos do Senhor e acreditar verdadeiramente que Ele é capaz de cumprir, meus amados, Ele é. Porque o Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas. E eu sou eternamente grata a Deus. E eu não sabia que o problema da minha mãe chegaria até a minha vida para que eu estar hoje.
Eu fiz o propósito com Deus de 3 meses. Hoje já estão com quase 8 meses que eu não bebo mais. E que eu estou convertida. E hoje eu digo que eu sou crente lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Porque o Senhor, Ele trabalhou na vida da minha mãe. Porque Ele sabia que se fosse por mim ou algo em mim, eu não estaria aqui. E porque Ele mexeu em algo que mexeria comigo, com a pessoa mais importante da minha vida, né? Que são ela e os meus filhos. E Ele sabia que através da cura e do milagre da vida dela, eu estaria aqui aos pés do Senhor. E eu não vim para o Senhor porque minha mãe estava doente, não. Eu só aceitei a Cristo quando a minha mãe já estava curada. Porque eu vi que o Senhor, Ele é Deus para fazer o possível e o impossível. Porque para o homem, o câncer não tem cura, mas para o Senhor, Ele tem cura. E o Senhor, Ele é fiel para aqueles que acreditam. E aqui eu já agradeço a minha rica oportunidade para a honra e a glória do Senhor. E a mãe quer agradecer aqui a vocês, as pessoas que fizeram parte desse processo com a gente. Eu já quero agradecer também a vida do nosso pastor, da irmã Rose, de toda a igreja, né? Que foram, assim, essenciais para as nossas vidas, para esse processo e para eu estar aqui hoje, louvando e engrandecendo e agradecendo ao Senhor pela vida da minha mãe. Amém? Obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Foi uma prova que a gente passou e graças a Deus a gente venceu. E eu quero agradecer os meus vizinhos, que também, apesar de não serem evangélicos, mas eles com as orações dele, que eu tenho certeza, porque eu tenho 2 mães nessa rua, que é a Regina, que eu tenho como uma mãe, e a Helena também, que é como se fosse minha mãe, porque desde que a gente chegou aqui, a gente se conhece. E a Regina vinha aqui para saber como era que eu estava e não deixar de vir me trazer um suco de todo dia que vim me visitar. E graças a Deus eu sou uma pessoa muito realizada na minha vida, porque eu perdi meu pai, que era meu alicerce, minha mãe também, meu marido, que eram as 3 pessoas importantes na minha vida. Então eu fiquei com meus irmãos, com a minha família, que também é algo que agora que me sustenta. A minha irmã que mora vizinha, a Fábio, o Alcide, meu cunhado, que é uma pessoa maravilhosa para mim. Não é meu cunhado, é o meu irmão também que eu tenho. A todos vocês também. A Nazira, que minha irmã também, que me ajudou bastante. Então eu quero agradecer o pastor, meu pai, que eu digo que ele é meu pai, que eu digo que ele é meu filho, porque ele tem idade de ser meu filho, mas ele é meu pai, que eu chamo ele de senhor. A irmã Rose também, que eu adoro. Então, pessoal, eu quero só agradecimento, só agradecer, e também a Deus, porque, em primeiro lugar, né, a Deus. E a todos vocês que, direto ou indiretamente, que nas orações me ajudaram. Obrigado. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Que maravilha, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Testemunho lindo, né? Daquilo que Deus faz ainda para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar louvando a Deus. A irmã Tária quer louvar, né? Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu tenho um pedido a fazer nesta noite. Eu quero fazer o pedido que você se desligue do mundo e se ligue com o Espírito Santo de Deus. Dê lugar ao Espírito Santo de Deus. Diga ao Espírito Santo de Deus essa noite: Espírito Santo, eis aqui a minha vida. Eu peço os irmãos que puderem ficar de pé. Aleluia. Glória a Deus.
Aleluia. Erga suas mãos e declare isso. Aleluia, Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Aleluia, Deus. Pois teu fôlego é a minha vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Aleluia, Deus. Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Aleluia, Deus. Que me tira dessa cova. Glória a Deus. E me leva até o céu. Glória a Deus. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Aleluia, Deus. Tu dá ordem às estrelas e o mar os seus limites. Eu me sinto tão segura no teu colo, ó Altíssimo. Pois não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença e nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Aquilo que parece impossível aos olhos do homem é possível para Deus, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível, e Ele está abrindo porta até onde não tem parede para mostrar que Ele é Deus. Declare isso. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Ouça-me, sou teu milagre. Ouça-me, eu quero te servir. Ouça-me, eu sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi, pois não há ferrolhos e nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença e nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem.
Glória a Deus, aleluia. Aqui eu já agradeço uma rica oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus queridos, vamos louvar a Deus com o louvor da harpa cristã. Eu gosto de louvar esse louvor da harpa cristã. É o 545. Amém? Louvor da harpa cristã. Eu adoro louvar esse louvor. Amém? Quantos irmãos procurei na harpa cristã? 545. Eu amo louvar a Ele porque esse louvor diz: porque Ele vive. Porque Ele vive. Amém, irmãos? Espírito de Deus. Vamos louvar a Deus. Toda a igreja, né? Todos os irmãos. Neste exato momento. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Os irmãos, porque Ele posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. Vives enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei à glória ao meu Jesus que vive está, porque Ele vive, posso crer no ar, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus. Mais uma vez, porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no ar, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus que vive está. Amém? Louvado seja o nome do Senhor da glória, porque Ele vivo
está. Vamos ouvir nesta noite o irmão Antônio louvando a Deus. E antes disso, a irmã Paulinha disse que ela queria fazer uma declaração de amor, né? Para a irmã Fabiana. Né? Vem cá, irmã, vem cá logo. Pode vir, ó. Vem, ó. Mãe, eu te amo no meu coração. Você é meu e você é tudo da minha família, Senhor. Irmã Jaqueline, ela é minha mãe, ela que me criou, né? Eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, né? Minha prima, eu te amo, prima, também todo mundo, a família. Alcide, tia Alcide, a Cacá, todo mundo ama. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Meus irmãos, vamos louvar o 422. Oh, glória. Glória a Deus, aleluia. Amém? No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não pode a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e o meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterro não há onde passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar, com as asas por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muita saudade, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu ver meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Aleluia, que eu já agradeço por a minha rica oportunidade, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus.
Que maravilha, né? Louvado seja Deus. Vamos ouvir nessa noite também, irmão Felipe, trazer algo de Deus aqui, quietinho acolá. Vem cá, meu filho, em nome do Senhor Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Pensava que ia escapar, né? Vem cá, meu filho. Pensou, né? Mas não deu para escapar. Vem cá, em nome do Senhor Jesus, né? Para a glória e nome do Senhor Jesus. E Deus é bom, Deus é fiel. E nós já vamos, né? Daqui a pouquinho. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Encerrado, numa pausa, né? O culto não termina, a gente dá pausa, né, irmãos? Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dado o nome do Senhor Jesus. Deus é fiel. Espírito Santo da verdade. O irmão pensava que só ouviu hoje, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus é bom, irmãos, né? Para a glória e nome do Senhor Jesus, né? Nessa maravilha aqui nesta noite, nós se alegrando, falando da bondade do Senhor para com as nossas vidas. Pai do Senhor, irmãos. Quero aqui agradecer a Deus. Louvar no nome dele, né? Toda a honra, toda a glória. E aos irmãos que estão aqui, pela minha mãe, né, que é mais um ano de vida, para a honra e glória do Senhor, né, tudo que ela passou, e a gente passa junto, não tem como a gente ter o mesmo sentimento, né, e estamos aqui só para agradecer, né, e a Bíblia diz que tudo a gente deve dar graça. E esse é o momento que você glorifique a Deus, né, exalte o nome dEle, porque Ele é bom e a misericórdia dEle dura para todos sempre. Eu creio que Deus está no controle de nossas vidas. Não é por acaso que a gente está aqui, né? E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, para nós não ficar só nos louvor, eu quero deixar uma reflexão, né, no livro de Salmo, louvado seja Deus, só para não ficar nos louvores, mas quero deixar uma reflexão aos nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Salmo, no Salmo de número 20, aleluia. Sempre gosto de expressar este versículo, glória a Deus, quando estou pregando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O livro de Salmos, Salmo de número 20, aleluia. Glória a Jesus. E o verso de número 7, né? Salmo 20, o verso de número 7. Louvado seja Deus. Ele diz assim, apenas só o verso de número 7. Salmo 20 e verso de número 7. Uns confiam em carros e outros confiam em cavalo. Mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Só até aqui, irmãos, para a glória do nome do Senhor Jesus. Os irmãos podem, louvado seja Deus. Quem? Quer trazer uma palavra? Pronto, já, em nome do Senhor Jesus. Deixa eu só fazer a reflexão. Glória a Deus. E, meus queridos, essa palavra, o salmista, ele, a expressar, louvado seja Deus, porque o salmista Davi é uma oração que o rei, né, o rei Davi, o salmista Davi, ele faz num período não, louvado seja Deus, um período, possamos dizer mais, no nosso linguajar, mais claro, um momento não tão legal, porque o momento que ele faz essa oração é um momento de guerra, ele está vivendo um período ali de possamos dizer no mais claro, um momento de aflição. E nós observamos, louvado seja Deus, que para a glória do nome do Senhor Jesus, no verso número 6, ele vai dizer, agora eu sei que o Senhor salva o seu ungido, e ele ouvirá desde o seu santo céu, com a força salvadora da sua destra. E no verso número 7 ele diz, uns confia
em carro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes nós decidimos confiar, louvado seja Deus, na nossa própria força do braço, como disse até somente Jeremias, no capítulo, louvado seja Deus, capítulo 17, que diz que uns confia na força do seu braço, louvado seja Deus. Às vezes nós tiramos a nossa confiança, da qual, para nós colocar no autor e consumador das nossas vidas, louvado seja Deus, que é Jesus. Às vezes nós tiramos a nossa confiança nele e nós confiamos na nossa força, no nosso braço, na nossa capacidade, louvado seja Deus, no nosso entendimento. Às vezes nós confiamos, louvado seja Deus, tira a nossa confiança em Deus e coloca a nossa confiança no dinheiro, nos bens materiais, louvado seja Deus. E nós observamos que o salmista, ele vai dizer, uns confia em carro, louvado seja Deus. Outros confia em cavalo, mas nós decidimos, louvado seja Deus. Hoje nós estamos aqui reunidos nesse culto de ação de graça, louvado seja Deus, e traz para mim, traz para você, que no momento mais difícil das nossas vidas, o que nos resta, louvado seja Deus, como diz aquele louvor do Regi Danese. Tem o louvor do Regi Danese, diz assim, tu podes, louvado seja Deus. E tem uma frase desse louvor que diz, o que me restou foi a fé, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem momento das nossas vidas, que eu quero dizer uma coisa para a minha vida e a sua vida. Tem momento das nossas vidas que só resta duas coisas nas nossas vidas. Primeiro, Jesus, segundo, a nossa fé. E quando o salmista vai dizer, uns confiam em carro e outros confiam em cavalo, mas nós, ele expressa desta maneira, mas nós faremos menção do nome do Senhor Jesus. Em outras palavras, o salmista está dizendo, independente de qualquer situação ou circunstância, nós temos um entendimento, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nós devemos confiar no Senhor. Ele vai dizer também no Salmo 125, vai dizer, aqueles que confiam no Senhor não serão o que? Abalados, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esse salmo, ele traz para nós hoje uma pergunta, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se os irmãos for observar, louvado seja Deus, porque se for observar os salmos, louvado seja Deus, o salmo de número 1 até o último salmo, sempre os salmos o salmista vai nos encorajar. E se não for observar, louvado seja Deus, o salmo de número 40, ele vai dizer, Deus é socorro bem presente, e aonde, meus irmãos? Na hora da nossa angústia. E essa palavra hoje, eu quero deixar essa reflexão para nós. Eu não sei, louvado seja Deus, como os irmãos estão aqui, aqueles que estão na calçada, ouvindo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que estão dentro da sua casa, louvado seja Deus, o que está passando, o que está enfrentando. Não importa qual é o teu problema, não quero saber qual é o teu problema, não sei aonde está a tua dor, louvado seja Deus, mas tem uma palavra que nessa noite ali dizer, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se todos nós que estamos aqui nessa noite, louvado seja Deus, não porque nós somos melhores, não porque nós somos mais fortes, não, de maneira alguma, louvado seja Deus, pelo contrário, a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, louvado seja Deus, e todos nós que estamos aqui nós somos fracos, somos limitados, mas somos carentes da misericórdia do Senhor. Aleluia. E se estamos aqui nessa noite de pé, em meio de tantas batalhas nas quais são travadas, eu tenho a palavra, louvado seja Deus, amado, tão somente para a minha vida e a sua vida aqui nessa noite, é porque nós decidimos, em meio às batalhas, em meio às aflições, nós decidimos a confiar no Senhor. A confiar no Senhor, louvado seja o nome do Senhor da glória, Espírito Santo da verdade. E o salmista, ele diz aqui nesta noite, dentro desta palavra, uns confia em carros, outros confiam em cavalo. Aleluia. Nós observamos que quando o salmista vai dizer, retira tudo de mim, mas não retira o quê? Não retira de mim o quê? Não retira de mim o teu espírito.
Quando o salmista diz, não retira de mim o teu espírito, ele está dizendo, se tu retirar o teu espírito de mim, eu não sou nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A minha força está na tua somente teu Espírito me concede. E que esse Espírito é o Espírito Santo de Deus, que nos dá força, que nos consola, que nos renova, que nos restaura. Todos nós passamos por dias maus. Louvado seja o nome do Senhor da glória. E quando nós olhamos dentro desta palavra, o Salmo de número 20, ele vai dizer no Salmo de número 30 e o verso número 5, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã para a glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta palavra ela traz para nós a notícia é louvado seja o nome do Senhor. O choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem. Aleluia. Eu quero dar uma palavra para nós que estamos aqui, você que está ouvindo, você que está parou para ouvir. Louvado seja Deus, está ouvindo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não estou falando do credo religioso. Eu estou falando de Jesus. Louvado seja Deus que conhece. Que conheça onde está o seu problema, onde está a sua dor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então a palavra, a minha vida, a sua vida, louvado seja Deus. Como o salmista vai dizer também, louvado seja Deus, que nós não devemos uns confiar em príncipe, mas nós confiamos no Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem confia no Senhor, louvado seja o nome do Senhor da glória. Quem está confiando no Senhor, louvado seja, faça no Senhor sua rocha nos dias maus. Aleluia. Faça do Senhor a rocha nos dias maus. Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Deus da verdade. Eu quero até fazer uma pergunta aqui, até uma pergunta, louvado seja Deus, quem não passou por isso? Na sua vida, na sua caminhada, quem está nos ouvindo hoje aqui, quem está dentro da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No dia que você decidiu confiar no amigo ou numa amiga, ela lhe traiu, ele lhe traiu. Mas tem uma palavra para você aqui nesta noite. No dia que você confiou no Senhor, qual foi o dia que ele lhe traiu? Qual foi o dia que ele foi covarde com você? Qual foi o dia que ele abandonou? Louvado seja Deus. Qual foi o dia que ele te apontou o teu erro, o teu pecado, a tua falha? Não de maneira alguma. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Pelo contrário, no dia que eu e você caiu, louvado seja Deus, ele estendeu a mão como estendeu para Pedro e disse, não temas, louvado seja o nome do Senhor da glória. Ele estendeu na hora que Pedro mais precisava. Naquele momento que Pedro ele estava atravessando o que? Uma grande tempestade. Pedro estava atravessando um momento de aflição, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nós olhamos, Jesus dentro daquela tempestade, ele estende a mão e diz, perde bom ânimo, não temas, louvado seja o nome do Senhor da glória. Então a palavra da minha vida, a sua vida aqui nessa noite, ele não mudou. Louvado seja Deus, pelo contrário, eu posso ter mudado. Você pode ter mudado, mas sua palavra, ele continua sendo o mesmo, não dizendo, louvado seja Deus, deixa eu segurar a tua mão. Deixa eu segurar a tua mão, louvado seja o nome do Senhor da glória. Deixa eu segurar, deixa eu te ajudar. Aleluia. O salmista diz para mim concluir aqui nessa noite. Aleluia. Uns confia em carro. Uns confia em carro, outros confia em cavalo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas o salmista vai dizer, eu farei menção do teu nome. Quando diz, o salmista diz, eu farei menção do teu nome, está dizendo, eu farei menção das tuas grandezas. Eu farei menção das tuas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa noite, você que está aqui, você que está nos ouvindo nessa noite. Independente do que você esteja passando, mas tem uma palavra para você. Se você está de pé no meio desta luta, não é sua força, não é sua capacidade. É porque Ele está fazendo por ti. Ele está chegando aonde você não está conseguindo chegar. Louvado seja Deus. Se dependesse de você, você já tinha parado, já tinha desistido. Mas por que você está de pé hoje? É porque o Espírito de Deus, é porque Ele está te ajudando. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Espírito Santo da verdade. Porque você não sabe de onde está vindo essa força. A força que está vindo não é de você, não é pela sua capacidade, mas tem uma palavra que dá
nesta noite, que a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus, como o salmista vai dizer, não retira o teu Espírito, não retira a tua presença, não retira o teu Espírito, porque Davi sabia, porque o Espírito de Deus intercede por nós, aonde? Nas nossas fraquezas. E eu quero deixar hoje essa palavra hoje, a sua vida, os nossos corações aqui nessa noite. A palavra que eu digo, faça do Senhor. No dia mau. Qual é o dia mau? Os irmãos sabem qual é o dia mau? Dia de aflições, dia de tempestade. Faça do Senhor uma rocha. Uma rocha. Faça dele uma rocha. Faça dele, porque a Bíblia diz que ele é escudo. Faça dele uma rocha. A rocha dava onde você não vai ser abalado. Aleluia. Espírito de Deus. Só para os irmãos, para me encerrar aqui. Por favor, abra sua Bíblia. Lá no Salmo de número 22. Olha só que pedido lindo. No Salmo de número 22. Quando estou falando que o Espírito de Deus me usa aqui nessa noite para lhe dizer: louvado seja o nome do Senhor, faça dele uma rocha. O que é que Davi vai dizer no Salmo de número 22? Eu meditando aqui agora, olhando aqui nesse versículo. Aleluia. Louvado seja Deus. E como esse versículo, irmão, como esse versículo me chamou a atenção aqui nessa noite. Como o Espírito de Deus me apresenta esse versículo, ele atualmente ele vazia, foi na minha alma. E quem sabe hoje esse versículo também vai impactar você aqui no verso de número 11. Salmo de número 22, verso de número 11, diz assim: não te alongue de mim, pois a angústia está perto de mim. Não te alongue de mim, pois a angústia está perto de mim. Você não está entendendo aqui nessa noite que o Espírito de Deus fala conosco aqui? Davi diz: não te alongue de mim, porque a angústia está perto de mim. Tem uma palavra aqui nessa noite. A minha vida, a sua vida, como diz aqui nessa noite: não te alongue de mim, pois a angústia está perto de mim. E não há quem me ajude. Não há quem me ajude. Não há quem me ajude. Espírito Santo, na verdade, é raridade nós encontrar alguém para nos ajudar. É raridade de nós encontrar alguém que se importa com a nossa dor. Louvado seja o nome do Senhor da glória. É raridade, louvado seja daqui nós encontre alguém. Louvado seja daqui nós esteja lá caído e eu vim aqui para te ajudar. Não, é raridade nós encontrar alguém que se importe com a nossa dor, que se importa com a nossa luta. Aleluia. Mas Davi vai dizer: porque não tem ninguém que me ajude. Aleluia. Espírito Santo, na verdade, Davi vai dizer: porque não tem ninguém que me ajude no momento da minha angústia. No momento da angústia tem muitos que entram no desespero. Aleluia. Louvado seja Deus que nós estamos passando. Mas tem uma palavra aqui nesta noite. No momento da sua angústia, clame por Ele, chame por Ele, convide Ele, louvado seja Deus. Por quê? Porque até somente Isaías vai dizer: da presença dEle até a tristeza salteia de alegria. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Da presença dEle, louvado seja o nome do Senhor. Eu sinto Deus aqui neste ambiente, aqui nesta noite, unido, reunido na presença dEle. Eu sinto Deus aqui neste lugar para a glória do nome do Senhor Jesus. Faça dele a sua rocha do dia mau. Se abrace com Ele. Louvado seja Deus. Se abrace com Ele como fosse. Faça dele o seu tudo. Tudo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Faça dele tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer hoje, o meu maior hoje motivo de eu estar de pé é porque um dia eu fiz dele esta rocha. Porque quem olhou para mim e disse assim: eu não acredito, eu não confio. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele vai crescer e não tem nada. E pelo contrário, não tinha nada, e como até hoje não tenho. Mas um dia foi apresentado para mim Jesus. No dia que apresentaram Jesus para mim, eu me abracei com Ele. E até hoje estou abraçado com Ele, não solto para nada, igual Jacó. Aleluia. Por quê? Porque naquele dia que me apresentaram Jesus, eu vi como a única coisa, a única oportunidade. E essa oportunidade eu não posso saltar, que é Ele.
Eu digo para você que nessa noite, mesmo dentro da sua fraqueza, na sua angústia, se abrace com Ele com todas as suas forças e diz: eu não te largo, porque eu reconheço que tu és tudo da minha vida. Que esta reflexão fique nos corações dos irmãos, o que estão ouvindo nessa noite, em nome de Jesus, amém? Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Vamos ouvir a irmã, como é a irmã? Nazira, né? Louvado seja o nome de Senhor Jesus. E logo em seguida nós fazemos a oração final. Deus abençoe. Amém. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Amém. É muita alegria, irmãos, estar aqui compartilhando desse momento grandioso que é de bem dizer e adorar nosso Deus, né? Eu estou vendo aqui várias pessoas conhecidas, né? Que, claro, né? Eu nasci aqui, me criei aqui e é evidente que as pessoas, a maioria aqui, né? Que estão aqui, são as que são do nosso convívio, que moram aqui na Maravilha, são parentes, amigos. E é uma de grande alegria estar aqui, porque aqui, né? Nesse lugar, nessa calçada, né? Nós evangelizamos em muitos momentos, em outros tempos, pastor, quando aqui meu pai e minha mãe eram vivos, né? Aqui a gente fazia campanhas evangelísticas e muitas pessoas que nós nem sonhávamos que um dia estariam a louvar o Senhor, hoje louvam ao Senhor, hoje testemunham das maravilhas do nosso Deus e nós sabemos, né? Que a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? E nós clamamos a Deus por vidas, por essa rua, por nossos vizinhos, por nossa cidade, muitas e muitas vezes, em vigílias, né, em cultos, e graças ao Senhor, o Senhor resgatou a muitos. Muitas pessoas partiram, já não tem mais o convívio com a gente, mas partiram levando a certeza que Cristo é o Senhor das suas vidas. E outras que nós sabemos que aqui estão a ouvir essa palavra poderosa quando aqui ministrada pelo pastor hoje, essa noite, e outras noites também que já ministramos, nós sabemos que a palavra do Senhor ela não volta vazia. E que os que aqui estão ouvindo, eu creio que vai frutificar, né? Nós sabemos que a fé, ela deve ser viva e permanente. E a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu creio que todas as pessoas, né, que são nascidas, né, que têm um conhecimento que Deus os trouxe ao mundo, elas não vivem por viver. Elas sabem que há um Deus soberano, criador de todas as coisas. E que Ele deve ser aquele que reina em sua vida. Então, creia, você que está aqui nas redondezas, que não teve o conhecimento ainda de Deus, que não conheceu a Deus ainda, que não aceitou a Jesus. Creia que o Senhor, Ele deve ser o Senhor da sua vida. E como o pastor pregou agora, né? Não confie em carro, não confie no seu dinheiro, não confie naquilo que você tem, porque tudo aqui passa. Mas aquele que permanece em Cristo, que serve a Deus verdadeiro, Ele permanece para sempre. Porque assim como o Senhor é eterno, nós seremos eternos e reinaremos com Ele para sempre. Se assim você crê, porque a Bíblia diz, né, que sem fé é impossível agradar a Deus. Creia no Senhor. A Bíblia diz, né, em João, que eu sei que o pastor já pregou, já está todo mundo cansado, querendo já, né, mas é porque é impossível a gente estar aqui e não compartilhar das maravilhas de Deus. E eu fico assim, incomodada, né, para dizer aquilo que o Senhor quer que você escute, né? Que a palavra de Deus, ela realmente vive e poderosa. E em João 10 diz que Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E como nós estamos aqui para proclamar e celebrar a salvação da Fabiana, da Rebeca e de toda a minha casa, porque a Bíblia diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e a tua casa, e assim nós cremos, né? Nós sabemos que a salvação, ela veio e reinou no nosso lar. E a vida que elas viviam, que nós vivíamos, não era vida em abundância. Era vida
era vida em desonestidade, era vida sofrida, né? Porque muitas pessoas acham que vivem, né? Que são alegres, mas é mentira. Ó. O mundo não tem nada de alegria, o mundo não tem nada de prosperidade, o mundo só tem morte. O mundo é morte. Mas Cristo é vida, e vida em abundância. E muitos acham que ser crente é acabar. Realmente, né? Nós não temos mais vida para cá, não. Esse mundo aqui nós sabemos que perece. Mas o nosso Deus é um Deus de poder, de vitória, de vida. Vida eterna. Receba esse Deus que te dará vida em abundância e vida eterna. Não rejeite a salvação em Cristo. Amém? Era essa oportunidade que eu queria agradecer de trazer esse momento de reflexão também, pastor. Né? Aproveitando a sua palavra que foi poderosa. Eu estava ali e só testificando porque a palavra do Senhor, ela realmente ela testifica, né, com aquilo que nós realmente conhecemos, né, e nós sabemos. E eu estava ali vendo o Salmo 30 e o pastor diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E realmente, irmãos, a alegria do Senhor, ela é maravilhosa. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade. Se a gente pudesse passar a noite, né, pastor, aqui, porque não tem nada melhor do que falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus. E eu sou conhecido, porque se eu pegar um microfone, ou se eu sentar com alguém que goste, aí eu não paro também, não. É família. Pois, irmãos, muito obrigada. Deus abençoe a todos. Sintam-se à vontade, aqui é a nossa casa. Nós somos cheios de falhas, imperfeições, mas o nosso Deus é que nos faz crescer, nos faz triunfar e nos faz vencer. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Amém? Deus abençoe a todos e continue nessa caminhada, que o Senhor é fiel. Que maravilha, né, irmãos? Vamos ficar de pé para nós orarmos, dando graças ao Senhor. É como a irmã falou, né? Se pudesse, nós passávamos a noite aqui, né? Louvado seja o nome do Senhor. Outras vezes não passaram aqui, né? Não? Glória a Jesus, como a irmã Sara falou, né? Faz aqui churrasco, bebida aqui, né? Louvado seja Deus, né? No Espírito Santo, né? Eu passava a noite, eu me lembro desse lugar. Às vezes eu passava aqui altas horas, né? E estava aqui. Hoje nós não podemos. Se nós puder pensar que não, chega aqui o raio, né? Rapaz, cala aqueles crentes, porque nós não conseguimos dormir, não, né? Né, irmãos? Irmãos, louvado seja Deus, né? Mas se nós tivéssemos um Amado Batista aqui, Amado Edilson, né? Murilo Rufa, né? Aí, meu Deus do céu. Para machucar os calos, né? Como se diz, né? Refogar. O povo diz que é para refogar as mágoas, né? Sangue de Jesus tem poder, né? Mas Jesus hoje nos dá a vida, amém, irmãos? Que Deus possa abençoar, louvado seja Deus, né? A nossa vida é assim, não é? Brincar-se, né? Glória a Jesus, se alegre e falar das maravilhas do Senhor. Amém? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos convidar a irmã Fabiana para junto nós encerrando aqui, orando, né, pela vida dela, para a glória do nome do Senhor Jesus, né? Os irmãos que estão, né, na calçada, que estão, né, já dentro do seu lado, Deus abençoe. Muito obrigado, louvado seja Deus. Não por nós, né? Porque nós não merecemos nada, mas pela reverência que você tiver de ouvir a palavra. A Bíblia diz que bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra, que Deus possa abençoar poderosamente. Vamos orar pela vida da irmã Fabiana. Nessa noite, estenda suas mãos para a glória do nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e amado Pai, Deus Altíssimo, Deus querido, Pai Celestial, Criador do céu e da terra, meu Pai amado. Nos regozijamos, ó Deus, na Tua presença, ó Deus, nessa noite, meu Pai amado, te dando graça, Deus da glória, Deus querido, meu Pai amado, por cada vida que está aqui e também que estão ouvindo, meu Pai amado, a Tua palavra. Deus, está querendo Deus agradecer ao Senhor pela vida da Tua filha, meu Pai amado, a irmã Fabiana, da qual o Senhor tem feito, Deus tem operado e crendo, meu Pai amado, como diz
diz a tua palavra, ali a promessa, Deus, para nós, que eu e minha casa serviremos, Deus, ao Senhor. Deus, a cada dia, meu Pai amado, que o Senhor receba a força dela para a glória, Pai, do teu santo nome. Deus, abençoe-nos poderosamente, meu Pai amado, a vida, meu Pai, da tua filha, que o Senhor venha tão somente, meu Pai, restaurar, meu Pai amado, as suas forças, Deus, dia por dia, da onde, meu Pai, cheio de paz, de bênção, de alegria, meu Pai amado, na tua presença, meu Pai amado, para a glória, Pai, do teu santo nome. Meu Deus amado, Deus querido, meu Pai, nós te pedimos, em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Pai amado, abençoa poderosamente a sua vida, a sua família, o seu lar, para a glória do teu santo nome, que vive e reina para todos sempre, em nome de Jesus. Amém? Pode dar uma salva de palmas para Jesus? Antes de nós encerrar, tem alguém hoje que quer fazer uma aliança com Jesus? Vim hoje a Jesus, né? Vindo hoje a Jesus, fazendo essa aliança maravilhosa com Jesus. Tem alguém nessa noite que quer fazer esta aliança gloriosa? Se tiver, vamos orar. Eterno Deus, amado Pai, obrigado, Deus Altíssimo, Deus querido, por este culto de ação de graça. Obrigado, Pai, aqueles que estão ouvindo. Deus abençoa, Deus, poderosamente. Nós te pedimos as tuas bênçãos, Pai dos altos céus. Neste momento tivemos a oportunidade de se alegrar na tua presença. Deus, muito obrigado. Saímos, meu Pai amado, tão somente, Deus e Pai, nos levando dos nossos lares, como se nos trouxe, Deus, com segurança. Leva, Pai, cada um seu lar, debaixo da tua gloriosa, sublime, potente, e nos concede, Papai do céu, uma noite, Senhor, nos abençoar na tua presença. Deus, somos muito gratos ao Senhor pelos teus efeitos, pelas tuas maravilhas, em nome do Senhor Jesus. Amém? Levante a mão direita para o alto, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo seja com toda a amada igreja todos os dias. Amém? Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Forte abraço, um beijo no coração. Não saia sem cumprimentar seu irmão com a paz do Senhor Jesus.